Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado, engrandecido e adorado seja o nosso Deus por toda essa chuva de bênção que o Senhor está trazendo e enviando para com as nossas vidas, trazendo sobre as nossas vidas. Amém, Jesus. Eu creio que um pouquinho de retorno está dando eco. Oi, agora está dando eco aqui. Eu não sei se é para baixar ou se é para... Bem, amém. Eu peço a leitura inicial com o nosso amado pastor em 1 Coríntios, capítulo 9, dos versículos de 24 ao 27. 1 Coríntios, capítulo 9, versículos de 24 ao 27. Mas antes, saúdo aos amados irmãos com a paz do Senhor em nome de Jesus. Todos sejam bem-vindos, linda, amada, eleita e preciosa igreja do Senhor. Bendito seja sempre o nosso Deus. E, meu pastor, leitura inicial, 1 Coríntios, capítulo 9, dos versículos de 24 ao 27. E em seguida, meu pastor, que o Senhor nos abençoe com a oração. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Te bendizemos, Deus eterno, pela tua presença magnífica, pela tua presença gloriosa a nos dirigires neste momento. É tão bom estarmos reunidos contigo, Pai, sabedores de que o Senhor é Deus, e nos congrega e nos reúne. Já desenvolvemos os 5 minutos de oração, já tivemos uma tremenda e maravilhosa ministração, tremendos e maravilhosos louvores, e agora, capacita-nos, unge-nos para que recebamos e possamos recepcionar essa palavra que já colocaste no coração do teu servo, o nosso amado ministro Anderson Vecchione, já devidamente ungido pelo teu Espírito Santo, e desde já te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Bendito seja sempre o nosso Deus. 1 Coríntios, capítulo 9, dos versículos de 24 ao 27, já muito bem lido pelo nosso amado pastor. Culto dos homens, com o tema arando a terra, preparando os corações. Amada, linda, eleita, preciosa igreja do Senhor, igreja do Deus vivo, igreja do Rei Jesus, que logo, logo vai estar por toda uma eternidade com o nosso Deus. A qualquer momento seremos arrebatados. Não devemos e não permitamos nunca, jamais, que isso saia, que essa verdade saia do nosso coração. Essa é uma verdade irrefutável. É uma verdade que não se pode revogar. É uma verdade que não se pode refutar. É uma verdade que não se pode, enfim, a palavra de Deus diz que nada possamos contra a verdade, senão a favor da verdade. E a verdade absoluta do Senhor para com as nossas vidas é que o Senhor vai nos arrebatar, igreja. O Senhor vai nos buscar, igreja. A palavra de Deus está se cumprindo. As profecias estão se cumprindo. O cenário socioeconômico, político, mundial está armado. O cenário, o palco está preparado. A qualquer momento o Senhor vai dar ordem aos seus anjos. E ao ressoar da trombeta nós seremos arrebatados, igreja. Então o sentimento no meu coração, o sentimento que eu busquei no Senhor, o sentimento que o Senhor ministrou ao meu coração para as nossas vidas, é nós nos prepararmos cada vez mais.
Nós já estamos nos preparando. Cremos e tomamos posse que culto após culto, dia após dia, todos os dias nós temos buscado a presença do Senhor, porque se não fora assim, se não fosse assim, se ai de alguém na presença do Senhor, que não busque a presença do Senhor todos os dias, que não se alimenta da palavra do Senhor todos os dias, que não se alimenta de um momento de oração, de um momento de intimidade, de um momento de entendimento com o Senhor todos os dias. Irmãos, irmãs, não querendo novamente ser redundante, mas amada, linda, eleita e preciosa igreja do Senhor, ser crente, ser igreja, ser servo e serva de Deus é algo mais profundo, é algo que depende, demanda de uma verdadeira transformação. Não que alguém aqui não seja, não que alguém entre nós não esteja praticando isso, mas como reflexão de entendimento para com cada um de nós, para com as nossas vidas. É verdadeiramente entender que nós, como servos e servas do Senhor, nós vivemos no sobrenatural de Deus. A nossa vida, ela não é mais uma vida simplória. A nossa vida, ela não é mais uma vida cotidiana, rotineira, simplória, de qualquer jeito, não. Ser igreja, ser servo e serva do Senhor, é mais do que, entenda o que será dito, é mais do que eu olhar no relógio e pensar, 5 horas eu tenho que tomar meu banho para ir para a igreja, para fazer tal coisa ministerial, para estar lá presente, para ouvir a palavra de Deus. Isso é importantíssimo, é princípio, e nós vamos ver aqui no decorrer da palavra, o zelo e o cuidado que o Senhor tem para com as nossas vidas, a respeito dos seus princípios, a respeito dos seus preceitos. A palavra do Senhor nos ensina, em Isaías capítulo 28, ou capítulo 18, não recordo, me perdoe a troca da referência, mas a palavra do Senhor nos diz que é preceito sobre preceito, é regra sobre regra, não de uma forma religiosa, mas de uma forma de uma verdadeira adoradora, de um verdadeiro adorador, de um verdadeiro ser que tem o seu coração transformado, de um verdadeiro homem e mulher de Deus que entende o que é o caminho da perversidade e de onde o Senhor resgatou e para onde o Senhor está levando. O caminho da salvação, o caminho da vida eterna com o Senhor. O verdadeiro servo, a verdadeira serva de Deus, ele entende uma vida transformada, uma vida de santidade, uma vida reta, uma vida de adoração, uma vida de prostração na presença do Senhor. Então, diante desse bojo, diante desse contexto, diante dessa estrutura de entendimento que nós devemos e cremos que nós temos sobre as nossas vidas, que nós estamos na presença do Senhor, e nós somos do Senhor, e nós fomos feitos para o Senhor, fomos feitos pelo Senhor, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tomando posse desse entendimento, a reflexão para com as nossas vidas nesse culto, é arar a terra, é preparar o coração. Irmãos, fico maravilhado no Senhor, eu fico maravilhado como o Senhor realiza com as nossas vidas, como o Senhor age através da sua palavra, através da ministração dos sentimentos, dos ministros, dos pregadores. E mais uma vez, não poderia deixar de ser diferente, eu estava meditando nesse sentimento e não fazia ideia que eu iria pregar hoje, mas eu já fazia ideia que esse sentimento seria para um culto dos homens. Quando eu comecei a estudar esse sentimento, já brotou, o Senhor já ministrou ao meu coração que esse sentimento seria específico para um culto dos homens. E para minha surpresa, sábado passado, fui informado de que eu estaria ministrando nesse culto dos homens. E casou exatamente no sentido, no cerne do sentimento, com aquilo que o ministro Lucas iniciou na pregação. Olha como o nosso Deus é maravilhoso, como o nosso Deus já começou a falar com a gente sobre o cerne do sentimento que será ministrado essa noite. Irmãos, arar a terra, o nosso Deus, tão lindo, tão maravilhoso, Ele fala conosco através de parábolas,
através de figuras de linguagem, através de metáforas, através de linguagens figurativas. E dentro desse entendimento, o Senhor fala conosco em 3 momentos, sobre arar a terra, sobre construção de uma casa na rocha e na areia, e sobre a parábola do semeador. Nestes 3 momentos, nós temos o exemplo figurativo da terra. Como nós podemos linkar com o que foi ministrado agora, com a palavra que foi ministrado para as nossas vidas? Irmãos, a palavra do Senhor nos diz, em 1 Coríntios, capítulo 9, dos versículos 24 ao 27, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas só um leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. O Senhor está generalizando para as nossas vidas. Irmãos, como se o Senhor estivesse dizendo, meus filhos, minhas filhas, corram, se esforcem, se dediquem, corram para que vocês alcancem o prêmio da coroa incorruptível. E o Senhor, através da vida de Paulo, nos ensina, pelo Espírito Santo, na vida do nosso amado apóstolo Paulo, todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. No versículo 26, assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Irmãos, 2 princípios a gente pode extrair dentre todos, mas 2 vamos extrair desse texto e coadunar, linkar com aquilo que será ministrado através desses exemplos figurativos que eu trouxe, que o Senhor ministrou ao meu coração para as nossas vidas. De uma forma didática, nós vamos entender o que o Senhor nos traz no exemplo de 1 Coríntios, capítulo 9, 1 Coríntios, capítulo 9, dos versículos de 24 ao 27. Nós vamos pegar 2 princípios, foco e domínio próprio. Foco e domínio do nosso eu. Vamos pegar o princípio do foco, quando Paulo diz, eu corro não sem meta, eu não esmurro o ar, em outras palavras, eu tenho foco. Paulo está nos dizendo, eu tenho um objetivo, eu me domino, e assim nós devemos fazer para com as nossas vidas, em tudo nós devemos nos dominar, devemos ter domínio do nosso eu, devemos ter domínio do nosso coração, devemos ter domínio do nosso entendimento, e o Senhor arremata na sua palavra, em Gálatas capítulo 5, sobre o fruto do Espírito Santo. E o fruto, o resultado daquilo que o Espírito Santo vai gerar em nossas vidas, uma dessas características, um desses resultados é o domínio próprio. É o domínio do nosso eu, é o domínio do nosso entendimento, é o domínio da carnalidade, é o domínio de tudo aquilo que o Senhor reprova como caráter reprovável. Entenda, irmãos, o que está sendo dito. O domínio próprio, o domínio de sentimentos, o domínio de pensamentos intrusivos, o domínio de situações que querem nos fazer pecar contra o Senhor, o domínio de desejos pecaminosos. Por que isso, irmão Anderson? Por que essa preocupação? Porque o Senhor não quer que nenhum de nós se perca. O Senhor não quer que nenhum dos que estão aqui se percam. O Senhor, culto após culto, tem ministrado a sua palavra. Culto após culto, Ele tem ensinado. Culto após culto, Ele tem entregue tesouros valiosos, preciosos, armas espirituais, entendimento. O Senhor tem sido muito específico na ministração da sua palavra, através dos seus pregadores e ministros. O Senhor não quer que nenhum de nós se perca. Então o Senhor diz assim para a minha vida, para a tua vida, para a nossa vida: permita-se gerar no seu coração, no meu coração, no nosso coração, o fruto do Espírito Santo. O fruto este que vai trazer como uma das características o domínio próprio. A palavra do Senhor nos diz, arrematando o que está no contexto de Gálatas, depois, se a amada igreja quiser estudar, a partir do versículo 22,
até o 26, mas dentro desse contexto ele vai trazer as características daquilo que é de um caráter reprovável, e a partir do versículo 22, daquilo que o Senhor deseja para a nossa vida através do seu Espírito Santo. E o Senhor arremata dizendo: os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com suas paixões e concupiscências. É crucificar a carnalidade, é crucificar, irmãos, é crucificar, é fazer morrer a natureza humana caída, é fazer morrer o eu pecaminoso, é fazer morrer os desejos pecaminosos, é fazer morrer tudo aquilo que quer causar tropeço na nossa vida, pensamentos intrusivos, desejos ilícitos, tudo que é vexatório, vergonhoso, tudo, irmãos. O nosso coração pertence ao Senhor, e não somente isso que é pecaminoso, mas também o Senhor traz, como um adendo, no decorrer da palavra, uma outra situação, que são as preocupações exacerbadas, as preocupações exageradas desta vida. E dentro das preocupações exacerbadas, dentro das preocupações exageradas, está tudo aquilo que quer causar peso no nosso entendimento, que quer causar peso na nossa alma, quer causar peso nos nossos sentimentos, mas também a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, o desejo de querer ter cada vez mais, para se mostrar, para querer mostrar algo de superioridade. Não que as nossas preocupações que são sadias, como um compromisso que deve ser honrado no dia de amanhã, um compromisso que nós precisamos honrar durante o mês, um compromisso financeiro, um compromisso de qualquer natureza que seja, são preocupações de uma forma salutar, de uma forma sadia, sim, mas não aquelas preocupações que nos fazem, que nos atrapalham de nos concentrar na hora da palavra, de nos concentrar no culto, de abrir mão de estar aqui neste momento, porque o Senhor vem e arremata em Filipenses capítulo 4, versículo 6, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, fazei conhecido diante do Senhor as vossas petições, através de súplicas e orações, e o Deus da paz, que excede todo entendimento, em outras palavras, vai nos abençoar, vai nos ajudar, vai nos trazer a sua paz. Tudo está no controle do Senhor, irmãos. Tudo está no controle do Senhor. Não adianta a gente querer abrir portas com a força do nosso braço. Não adianta a gente querer quebrar grilhões e ferrolhos e trancas de ferro com a força do nosso braço. É no poder da oração, é no poder da santificação diante do Senhor, para com o Senhor. Então, de posse de todo esse entendimento, irmão Anderson, como nós podemos linkar em arar a terra e preparar o coração? Vamos para o cerne daquilo que o Senhor deseja falar conosco esta noite. Eu peço que a linda, amada, eleita e preciosa igreja do Senhor abra a palavra do Deus vivo em Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Dos versículos vamos ler somente o versículo 62 e vou contextualizar. Amém? Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Irmãos, o reino de Deus não é para covardes, mas também o reino de Deus não é para ignorantes, não é para abruptos, é com graciosidade, é com entendimento, é com autoridade na palavra do Senhor. Mas o reino de Deus, a palavra do Senhor nos diz que os covardes não herdarão o reino dos céus. Os covardes não irão entrar
no gozo eterno do nosso Pai amado. Porque a palavra do Senhor nos diz que ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Arado, irmãos. Arado nos traz a ideia de trabalho árduo, de um trabalho inicial, de um trabalho, sem querer ser redundante, algo trabalhoso. Só quem já teve a oportunidade de cavucar uma terra seca, uma terra dura, sabe o quanto isso é trabalhoso. Quem já trabalhou com plantação, quem já teve que cavar uma vala para fazer uma instalação, cavar uma vala para lançar os alicerces de uma edificação, é trabalhoso. Imagina esse trabalho num sol abençoado, de 11 horas da manhã, de 2 horas da tarde. Quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Dentro do contexto, irmãos, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor, continuando a sua jornada, continuando aquilo que ele estava realizando, 3 personagens se aproximaram do Senhor. 2 se ofereceram para estar com o Senhor, e 1 foi chamado pelo próprio Senhor. Mas isso é dentro de um contexto, irmãos, amada, linda, eleita e preciosa igreja do Senhor. 1 disse assim para o Senhor: Senhor, eu vou te seguir por onde quer que tu fores. Ou seja, em outras palavras, Senhor, eu estou contigo e não abro. Senhor, por onde tu fores eu irei. O que tu determinares eu farei. E o Senhor, conhecendo o coração de cada um, ele replicou: deixa eu te dar o seguinte entendimento, filho. Deixa eu te dar o seguinte entendimento, servo de Deus. O Senhor replicou em versículo 58, se a igreja quiser acompanhar: as raposas têm seus covis, e as aves do céu, ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Em outras palavras, na caminhada cristã, na caminhada com o Senhor, na caminhada do servo e da serva do Senhor, podem surgir percalços, podem surgir obstáculos, podem surgir intempéries, podem surgir dificuldades, podem surgir situações que queiram atrapalhar, podem surgir situações que queiram desvirtuar o foco, a meta, a visão do reino, e levar a preocupação, levar a mente desse servo e dessa serva para um outro direcionamento de foco e de preocupação. Em outras palavras, irmãos, com muita sabedoria, com muito zelo, com muita honra no Senhor, em outras palavras, como o Senhor próprio nos ensina na sua palavra, o reino de Deus, ele não é comida e nem bebida. O reino de Deus não são posses. O reino de Deus não é você ser rico, humanamente falando, rico para com Deus, sim. Um rico, abençoado, que é fiel nos dízimos e nas ofertas, sim. Mas entenda o contexto do que está sendo ministrado, do que está sendo construído. O reino de Deus não é eu querer ganhar milhões e milhões e querer ter, fazer, ter sucesso. Hoje eu fiz algo, amanhã eu quero fazer mais, e depois mais e mais. Entenda, irmãos. E abdicar, e abrir mão, e não me preocupar com a caminhada cristã. É nesse sentido que está sendo dito. Não, eu quero trabalhar, eu quero galgar melhores condições, eu quero um patamar melhor, uma condição melhor, desde que eu traga essa melhoria e seja contribuinte com o reino. Isso é bênção, isso o Senhor abençoa. Poxa, meu salário dobrou, honrei também essa dobra de salário nos dízimos e nas ofertas. Poxa, eu ganhava X, agora eu ganho 4X. Dízimos e ofertas foram proporcionais. Poxa, eu tenho condições, eu ajudo meus irmãos que eu sei que precisam de ajuda. Isso é bênção, irmãos. Esse servo, essa serva é rico para com Deus. Esse servo, essa serva está fazendo amizades eternas, como o Senhor ensina na sua palavra. Mas agora aquele que é avarento, aquele que está preocupado em ganhar mais, e está preocupado se ele vai ter que pagar proporcionalmente o dízimo e a oferta, esse, o Senhor alerta: tome cuidado com a avareza,
porque os avarentos também não herdarão o reino dos céus. Mas o Senhor disse para aquele personagem, não sei se um senhor, se um jovem, o Senhor replicou: olha, tu quer me seguir? Tu quer seguir comigo? Entenda o seguinte: podem surgir intempéries, confia em mim de todo o teu coração, ara a terra do teu coração, prepara o teu coração, me segue com entendimento, de que eu sou o próprio Deus, eu realizo, eu abro portas, eu abençoo, eu te faço andar por sobre as águas, se for preciso eu abro o mar para tu atravessar a pé enxuto, porque eu sou o Deus dos céus e da terra, assim diz o Senhor. Nós não servimos, irmãos, nós não estamos em um lugar qualquer, irmãos. Nós não estamos em um momento qualquer, meus amados irmãos. Nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Irmãos, isso é motivo de grande glória, júbilo e aleluia. Porque o Senhor dos exércitos, Ele está aqui nesse lugar. Que o Espírito Santo de Deus gere nos corações de cada um que estão ouvindo essa palavra, esse entendimento, essa compreensão, abra a visão, toque nos corações em nome de Jesus. A partir do momento que eu, você, nós levantamos nossas mãos e entregamos nossa vida para o Senhor, a nossa vida passou a ser sobrenatural, irmãos. A batalha começou a ser contra principados e potestades, diz a palavra do Senhor, e não contra o sangue ou a carne. É contra principados e potestades a nossa luta. É no reino espiritual a nossa luta, irmãos. Não adianta discutir, bater boca, falar mal de alguém, não adianta, isso é pior. É brecha. É brecha que vai fazer com que quem estiver agindo dessa forma tenha que dar outra voltinha no deserto, até ser preparado, até ser moldado, até ser aperfeiçoado. A partir do momento que o servo e a serva do Senhor, com autoridade na palavra do Senhor, com o Senhor, diante do Senhor, na presença do Senhor, na autoridade do nome de Jesus, passa a ter entendimento de que a luta não é contra o sangue e a carne, mas é contra principados e potestades, que se levantam, irmãos, se levantam através da vida de alguém, se levantam através de situações, mas na autoridade do nome de Jesus, a pessoa entende, o servo, a serva do Senhor entende que essa batalha ela é espiritual, que essa batalha ela é vencida com o joelho dobrado, com oração, com santificação. E isso, irmãos, não exime, não tira o peso de responsabilidade daquele que ainda se faz escravo do pecado. A escravidão do pecado é uma outra situação. Talvez alguém possa estar colhendo consequências drásticas por conta do pecado. Isso é um plantio de forma errada. Não é o inimigo que está se levantando contra a tua vida, contra a vida de quem quer que esteja agindo dessa forma. Mas é se arrepender verdadeiramente, é buscar a santidade verdadeiramente, é arar a terra do coração, preparar o coração para estar com o Senhor, na presença do Senhor. O segundo personagem, o próprio Senhor, dentro desse contexto do que nós lemos em Lucas capítulo 9, o segundo personagem, o próprio Senhor disse: segue-me. E ele, porém, respondeu: permite-me primeiro sepultar meu pai. Permite-me, Senhor, primeiro cuidar dos meus problemas aqui na terra. Permite-me primeiro, Senhor, cuidar dos meus sentimentos que doem no meu coração. E o Senhor insistiu: deixa os mortos sepultar seus próprios mortos. Tu, porém, vai, prega o reino de Deus, como foi ministrado, prega com autoridade, vive a palavra do Senhor, seja fiel na palavra do Senhor, seja fiel nos princípios, seja fiel nos preceitos, seja fiel à palavra do Senhor, para que tu possa pregar a palavra do Senhor até com a tua vida. Porque a palavra do Senhor nos diz que nós somos cartas vivas. Se nós tivermos oportunidade de abrir nossos lábios para pregar a palavra do Senhor, independente se no altar ou se no nosso ambiente secular, social, glória a Deus.
Mas até calado, irmãos, nós damos testemunho. Até calados, até com as nossas reações, nós damos testemunho. Se somos fiéis, se somos obedientes aos preceitos, aos princípios, até calado, o Senhor glorifica o nome dEle na nossa vida, a ponto de alguém do nosso lado perceber que nós somos diferentes, que o nosso falar é diferente. Até quando a gente está chateado, e por acaso a gente externa uma reação de chateação, entenda a palavra chateação, até nesse momento a pessoa vê que nós somos diferentes. Porque a palavra do Senhor diz, irai-vos, mas não pequeis. O problema não é o que a gente fala, é como a gente fala. Com brandura, com graciosidade, com autoridade, com firmeza, com fidelidade. Que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas. E um terceiro personagem, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. E quando a gente chega, o Senhor, mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás, é apto para o reino de Deus. Servo, serva, deixa eu te falar uma coisa, tu quer me seguir, mas tu quer te despedir dos da tua casa? Olha, deixa eu te falar, se tu queres me seguir, é porque tu já tem um entendimento de que eu sou Deus. Se tu estás vindo para a igreja, se tu estás na presença do Senhor, é porque o Espírito Santo já gerou no meu, no teu, no nosso coração, de que só o Senhor é Deus. Mas se tu queres ir se despedir com os da tua casa, em outras palavras, tu queres ir pedir permissão. Entenda, irmãos, entenda o que será dito. Não que nós não tenhamos que honrar as hierarquias familiares, a autoridade de um pai, de uma mãe, mas se preciso for, entenda o que será dito com muita sabedoria, se preciso for um confronto familiar, para que você não saia da presença do Senhor, confie no Senhor. Fique firme no Senhor. Ore pelo seu pai, pela sua mãe. Entenda, irmãos, é com muita sabedoria que está sendo dito, irmãos. Opte, amados que estiverem nos assistindo pela internet, opte pelo Senhor. Não abra mão de estar na presença do Senhor. Não abra mão de ser servo do Senhor. Ainda que sofras perseguição, ainda que teu pai e tua mãe se levante contra ti, ainda que a tua família se levante contra ti, porque tu entregou tua vida para Jesus, fica firme no Senhor, suporta as aflições, luta, combate o bom combate, porque o Senhor, Ele é fiel. O Senhor, Ele é fiel. O Senhor permite situações para que, se preciso for, teu pai e tua mãe se convertam, e tu ganhe o teu pai e a tua mãe para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Mas todo aquele que bota a mão no arado, irmãos, todo aquele que inicia a boa obra, todo aquele que começa a obra de arar a terra, irmãos, e olha para trás, agora dentro do contexto, dentro do entendimento, esse olhar para trás, olha para a sua vida passada, iniciou uma caminhada com o Senhor, mas não consegue abrir mão daquilo que vivia lá no mundão. Começa uma caminhada com o Senhor, uma caminhada de arar a terra, de limpar o coração, de ser transformado, e de repente volta para as práticas imundas daquilo que estava lá no passado, que foi crucificado. Não é apto para o reino. O Senhor não chamou nenhum Zé fraquinho. O Senhor chamou homens e mulheres, guerreiros e guerreiras, mais do que vencedores. A palavra do Senhor nos diz. O Senhor disse para a minha vida, para a tua vida, para a nossa vida, eu, você, nós somos mais do que vencedores. Amados irmãos e irmãs, que no nosso meio não haja nenhum Zé fraquinho, em nome de Jesus. Entenda o que está sendo dito, irmãos. Porque os covardes não herdarão o reino dos céus. Aqueles que já crucificaram a sua carne com suas paixões e concupiscências, que botaram a mão no arado, que se dispuseram no Senhor a começar o bom combate de batalha, de luta, de rasgar a carne, rasgar o coração, abrir mão do pecado, abrir mão das paixões, das concupiscências. A palavra do Senhor nos diz que esse é como se fosse o cachorro que voltou para comer o próprio vômito. É como a porca que voltou a se lambuzar na lama. Não queiramos isso para as nossas vidas, irmãos, em nome de Jesus.
Como o nosso pastor sempre diz, aquele nosso irmãozinho lá do interior sempre fala, Jesus está palme dentro, irmãos. Está na ilharga, meus amigos, meus irmãos. Está na ilharga, a qualquer momento. Olha os cenários, o palco. É a qualquer momento, irmãos. A qualquer momento a trombeta vai soar, o cenário está pronto. As peças do tabuleiro estão se movimentando. Os blocos econômicos estão se movimentando. É a qualquer momento, que em nome de Jesus o Senhor te dê força, te dê ânimo, te dê coragem em nome de Jesus, para que tu combata o bom combate, para que tu diga não para o pecado, para que tu tenha domínio próprio, para que o Espírito Santo gere o fruto dele na tua vida em nome de Jesus. Que o sangue de Jesus te lave e te purifique em nome de Jesus. Que tu tenhas autoridade para falar não para o pecado em nome de Jesus. Que tu caminhe firme na presença do Senhor, segurando firme no arado em nome de Jesus. Esse é o desejo do coração do Senhor para a minha vida, para a tua vida, para a nossa vida, irmãos. É isso que o Senhor deseja para nós. Colossenses capítulo 3, versículos de 1 ao 3, eu peço que a amada igreja possa abrir também. Colossenses capítulo 3, versículos de 1 ao 3. Irmãos, dentro desse entendimento, como eu havia dito, a respeito da figura do solo, a respeito da figura da terra, nós temos a parábola do semeador. E nós podemos fazer um contraponto entre a parábola do semeador e essa figura de linguagem, essa figura que o Senhor nos trouxe através de arar a terra. Irmãos, ali no contexto do semeador, no contexto da parábola do semeador, existem 4 momentos. 3 momentos em que a semente caiu em 3 tipos de solo, em 3 qualidades de solo, e no 4º momento a semente caiu no solo que era bom. E o Senhor vem explicar que o solo é o nosso coração. E nesses 3 momentos em que a semente não frutificou, o Senhor nos traz a semente que caiu na beira do caminho, a semente que caiu no solo rochoso e a semente que caiu entre os espinhos. E o Senhor nos explica, a semente que caiu na beira do caminho é aquele que não consegue receber a palavra. É aquele que ouve a palavra, mas ele não capta, ele não absorve, ele não traz a palavra para o coração. O inimigo, ele arrebata a palavra. O Senhor nos explica. Um segundo momento é aquele que a palavra até germinou, a semente até germinou, mas ela não aprofundou. Por quê? Porque as raízes nesse coração, elas eram rasas, elas não eram profundas. Esse coração era um coração duro, era um coração rochoso, um coração duro, meu irmão. Um coração duro, sabe? Um coração que não era quebrantado. Um coração não quebrantado, irmão. Não quebrantado, um coração duro. Uma dura cerviz. Entende? Dura cerviz. Será que a palavra de Deus não é poderosa para quebrantar o coração daqueles que ouvem? Daqueles que estão ouvindo a palavra do Senhor? O Senhor não tem poder, não tem autoridade para quebrantar o meu, o teu, o nosso coração? Por acaso o Deus vivo não está aqui essa noite, realizando uma boa obra em nossas vidas? Será que a palavra de Deus ela é mentira? Nunca, jamais, seja o homem mentiroso, e a palavra do Senhor verdadeira, o Senhor verdadeiro. Irmãos, o Senhor Ele quer realizar uma obra maravilhosa na minha vida, na tua vida, na nossa vida. Não adianta vir na presença do Senhor com a força do braço, não vai. O vaso é de barro, irmãos. Se o vaso quiser medir força, ele vai quebrar. É no poder do Senhor, é na autoridade do nome de Jesus. Se o vaso quiser medir força, ele vai quebrar. O vaso é de barro, irmão. A característica do barro é que ele não é elástico. A característica do barro é que ele não tem uma liga elástica como o ferro. O barro, o coeficiente de dilatação do barro, ele é mínimo. Qualquer variaçãozinha de temperatura ele trinca, ele racha. Por isso o Senhor nos compara como barros, como vaso de barro. Nós somos vasos de barro, irmãos. Nós somos vasos de barro. Então que o Senhor tenha liberdade
para quebrantar os nossos corações essa noite, em nome de Jesus. Que a palavra do Senhor frutifique na minha vida, na tua vida, na nossa vida, em nome de Jesus. Que a palavra do Senhor não caia em um coração com espinhos, que as preocupações desse mundo, as paixões desse mundo, sufocam o semear da sua palavra, em nome de Jesus. Que nós tenhamos autoridade no Senhor, para como foi ministrado sábado. Entenda, olha o contraponto, a rocha no solo rochoso, ela está muito em cima, ela não é boa. Mas a rocha que está lá na profundidade, como foi ministrado, é nessa rocha, no mais profundo, é o mais profundo com o Senhor, que nós devemos lançar nossos alicerces, como foi ministrado pelo nosso amado ministro Lucas. Olha o que o Senhor nos disse para arrematar, irmãos, para arrematar a palavra do Senhor. Colossenses capítulo 3, dos versículos de 1 ao 3, para as nossas vidas em nome de Jesus. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscais as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Irmãos, quando o Senhor se manifestar, nós seremos manifestos com Ele, irmãos. Quando o Senhor vier arrebatar a sua igreja, nós iremos juntos, irmãos, não abra mão disso em nome de Jesus. O clamor do Espírito Santo é que a nossa vida esteja na eternidade, irmãos, com o Senhor. Na eternidade com o nosso Deus, irmãos. Sem santidade ninguém verá a Deus. Sem santidade, irmãos, na prática pecaminosa, ninguém será arrebatado. Não pense que vai ser fácil entregar a vida sem a presença do Espírito Santo. Não se iluda, irmão, em nome de Jesus. Se com o Espírito Santo aqui já é difícil, imagina sem. Então esse é o clamor do Senhor para a minha vida, para a tua vida, para a nossa vida, irmãos. Que em nome de Jesus tenhamos força no Senhor para combater o bom combate, para arar a terra e para preparar o nosso coração para que estejamos naquele glorioso dia, aptos para sermos arrebatados, em nome de Jesus. Essa foi a palavra do Senhor. Eu peço uma salva de palmas ao nosso Deus. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam dadas ao Senhor. Ministério de louvor pode vir. Amém, Jesus.